Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Luta antimanicomial completa 31 anos e Câmara do Rio realiza debate público para discutir os avanços do atendimento aos pacientes. Representantes da luta antimanicomial defenderam a melhora na qualidade do atendimento dos órgãos públicos a pessoas com algum tipo de transtorno para que eles possam ser reinseridos na sociedade. Vereadores adiam para a próxima semana a votação do projeto do Executivo que prevê a demolição do campo do Everest. E a Divisão de Saúde da Câmara do Rio lança o programa Câmara Sem Tabaco para combater uma das principais causas de morte no mundo. A gente começa esta edição falando sobre o debate público na Câmara Municipal que discutiu os avanços nas políticas públicas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. A luta antimanicomial completou 31 anos este mês. Psicólogos e psicanalistas defendem que os pacientes com transtorno mental têm direito à vida independente e à inclusão na sociedade. O debate foi organizado pelo vereador Tiãozinho do Jacaré. Durante o debate público sobre a luta antimanicomial, representantes do governo municipal e da sociedade civil discutiram avanços nas políticas públicas para o atendimento aos pacientes. A iniciativa do encontro foi do vereador Tiãozinho do Jacaré. E durante o encontro, representantes da luta antimanicomial defenderam a melhora na qualidade do atendimento dos órgãos públicos a pessoas com algum tipo de transtorno para que eles possam ser reinseridos na sociedade. Pensar na questão da lei antimanicomial não é falar apenas das pessoas que sofrem de transtornos mentais, mas é falar também de exclusão social, até porque a reforma psiquiátrica, anteriormente, eram colocados mendigos, prostitutas, população em situação de rua, todos misturados em um único espaço. E agora pensar na inserção desses sujeitos na sociedade e maneiras de fazer isso. E um caminho, que é um caminho bem viável, é investimento público e a discussão entre saúde, educação, assistência, que articulações, políticas de trabalho, emprego, cultura, lazer, podem ser feitas da melhor qualidade possível, não dos gestores para o usuário, mas partindo do usuário para o gestor, porque o usuário diz o que ele quer que se ofereça para ele. Para o psicanalista Jairo Carioca de Oliveira, a sociedade tem um papel fundamental para romper com preconceitos a pessoas com algum tipo de transtorno. A luta antimanicomial não é só uma luta de profissionais, é uma luta de toda a população, é uma luta do povo, né? Principalmente dos marginalizados, excluídos, daqueles que não têm voz, daqueles que não são vistos. O secretário da pasta de Assistência Social e Direitos Humanos, João Mendes de Jesus, defendeu ações integradas das secretarias municipais ligadas à saúde e à rede de proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a gente precisa muito de integração também nessas áreas para dar acolhimento aos moradores em situação de rua, que muitas vezes não estão por questões apenas de dificuldades econômicas, mas por questões até mesmo psíquicas. E aí daí a interligação, a interação entre as redes sociais e saúde, para a gente poder identificar realmente se há uma dependência química, se existe ali uma situação de esquizofrenia. Porque está na rua, você não sabe o que se passa com ela. Então a gente está muito focado em interagir com as redes e buscar soluções para os nossos acolhidos nos abrigos e CAPSs e também nas unidades de reinserção. Secretaria de Fazenda apresenta resultados do último quadrimestre de 2017 em audiência pública. Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social realiza campanha de vacinação contra a gripe. CPI da ciclovia Tim Maia houve representantes do consórcio Contemate e Concrejato que dizem não haver risco de novos desabamentos na via. Projeto de lei da vereadora Luciana Novaes declara Leopoldina como capital cultural do choro. E por iniciativa do vereador Eliseu Kessler, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à subsecretária adjunta de Turismo e coordenadora do Programa de Artesanato do Estado, Néia Cristina Mariós Coelho. E nessa quarta-feira foi dia de sessão extraordinária na Câmara do Rio. Quem tem as informações é a repórter Simone Braga.
Em sessão extraordinária, nesta quarta-feira, os parlamentares votaram vários projetos de lei. Um dos projetos aprovados foi de autoria dos vereadores Dr. Jorge Maná e Dr. Carlos Eduardo, que proíbe o recebimento de medicamento que tenha ultrapassado 20% do prazo de validade. Nós criamos essa lei que determina que os medicamentos que são adquiridos, comprados, né, pelo município, eles não podem estar com um prazo 20% maior, por exemplo. Eles não podem ter ultrapassado 20% do seu prazo de validade. Ou seja, nós queremos comprar o medicamento com o prazo de validade próximo a 100%. Se ele tiver com prazo de validade próximo a 100%, maior tempo nós conseguimos mantê-lo em estoque e, consequentemente, melhora muito, né, os índices de desperdício. Nós não vamos ter desperdício dessa medicação. Outro projeto também aprovado foi de autoria do vereador Marcelino da Almeida, que dispõe sobre a instalação de controlador eletrônico de velocidade em frente às escolas municipais. Esse projeto ele vai trazer uma tranquilidade maior para as mães. Eu botei um controlador eletrônico nas escolas. Para os motoristas não ter uma alta velocidade, a gente começou a controlar essa velocidade. Garantia da segurança das crianças, que é o mais importante, né? As crianças saem do colégio, tem o mínimo de garantia ali da velocidade daqueles carros que passam ali nas ruas. O projeto de lei de autoria da vereadora Verônica Costa, que declara a dança do passinho patrimônio cultural e material do povo carioca, também foi aprovado. Eu sou prova viva de quantos jovens largaram um fuzil para cantarem, para se tornarem dançarinos do passinho carioca, para se tornarem hoje um Naldo, um Nego do Borel, uma Anitta. Então o funk ele tem que ser respeitado. Então hoje é uma vitória ter a voz do funk dentro dessa casa. O campo de futebol do Clube Everest, mais uma vez, foi a discussão principal da sessão. O projeto de lei complementar enviado à Câmara pela Prefeitura tem como objetivo acabar com o campo de futebol para construir moradias populares. Eu sei que é difícil para aquelas pessoas que fazem uso do clube entenderem que vão ter um lugar melhor para ficar. É difícil. Mas é difícil também para aquela população que hoje corre risco de vida não perder a esperança de estar alocada no lugar com segurança e ter direito a uma moradia digna. Representantes do Clube Everest e moradores do local acompanharam a votação das galerias. Alguns parlamentares se manifestaram contra o projeto. Estão acabando com os campos de futebol, uma coisa que a gente nascia, já chegava jogando bola. Hoje, a gente tem que ficar dentro de casa, as crianças têm que ficar dentro de casa na internet. A gente não pode ir para a rua, porque não tem mais campo de futebol. Era o nosso lazer. O Brasil é conhecido pelo futebol. E não tem mais campo de futebol. Então, se a gente abrir exceção, daqui a pouco vai acabar todos os campos de futebol. Naquele local onde há 65 anos há um clube histórico na nossa cidade, é muito desagradável para uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade que sediou a Copa do Mundo em 2016, uma cidade que é tida como uma referência no futebol. Isso é um exemplo que a Câmara Municipal dos Vereadores, se votar para o destombamento ali do Everest, vai estar dando um exemplo, vai estar dando um modelo muito ruim para a nossa cidade, para o nosso Brasil e para o nosso mundo. A votação foi adiada. A proposta é promover uma discussão mais ampla entre representantes do clube, vereadores e prefeitura. Assim como sugeriu o vereador Fernando William, de votássemos somente em segunda discussão após uma reunião com os representantes do campo do Everest e com os representantes da Secretaria de Habitação. Apresentado no fim de 2017 pelo Poder Executivo, o projeto de lei que cria a Política Municipal de Educação Especial tem sido tema de discussões entre o poder público e os cariocas. Representantes da Prefeitura, da Comissão de Educação da Câmara do Rio e da sociedade civil formaram um grupo de trabalho para apresentar sugestões e melhorar a proposta. Uma reunião nessa quarta-feira no Palácio Pedro Ernesto discutiu a garantia de vagas nas creches municipais. O vereador professor Rocal explica os objetivos do grupo e a participação da Comissão de Educação da Câmara no projeto. Essa ideia do grupo de trabalho surgiu na audiência pública que nós elaboramos, a Comissão de Educação elaborou,
E a gente está tentando fazer com que toda a discussão seja minimizada ao máximo, ou seja, o texto seja rediscutido, reapreciado, para que de fato a gente possa apresentar no segundo semestre. A Comissão de Educação priorizou que uma das reuniões desse grupo de trabalho estivesse sendo feita aqui na Câmara de Vereadores, exatamente para participar outros vereadores. Hoje o vereador Luiz Carlos Ramos esteve presente, o vereador Cláudio Castro, representante do vereador Raimon, representante do vereador Wellington Dias, exatamente para que toda a Câmara pudesse participar desse projeto tão importante para a gente. Esse debate, essa construção coletiva é fundamental, é muito importante para o avanço dessas políticas. Hoje, nós temos um recorte dessa discussão, a gente vem encaminhando essa discussão desde o mês de maio e segue até o final de junho. Hoje, mais detidamente, a gente discutiu sobre a importância de se garantir vaga para a criança em idade de creche. Hoje a gente tem um conjunto de critérios que garantem a prioridade, mas não a vaga. Então, hoje a gente baseou a nossa discussão muito em função disso, desse bebezinho com deficiência que nós temos hoje em casa. Muitas vezes eles não conseguem a garantia da vaga, o acesso à unidade de creche. E considerando as especificidades desse bebezinho, as necessidades que ele traz, é importantíssimo que ele tenha acesso o mais precocemente possível a essa rede, a esses investimentos, a esses desafios propostos pelo convívio com outras crianças, pela ajuda e pelo apoio do profissional de educação. A gente vem construindo para um projeto de lei que realmente garanta uma escola para todos. Todos os recursos, equipamentos, formação tem que estar contemplado nesse projeto. O nosso projeto é sempre pensando que, para que serve uma escola? Realmente uma escola para todos. Se a escola não contempla todos, a gente acaba excluindo. Então o projeto vem para ser realmente efetivado de uma forma que todo o público da educação especial possa ser contemplado. A Prefeitura do Rio anunciou que a cidade voltou ao estágio de normalidade. A medida foi possível após a redução dos impactos da greve dos caminhoneiros. O estágio de atenção vigorava desde a última sexta-feira por conta dos reflexos causados pela paralisação na área de transportes. 7 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em consequência do tabagismo. Nesta quinta-feira é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. O tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde para a campanha de combate ao fumo este ano é tabaco e doenças cardiovasculares. Preocupada com o quadro atual, a Divisão de Saúde da Câmara do Rio lançou o programa Câmara Sem Tabaco. O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, 7 milhões de pessoas morrem atualmente pelo tabagismo e 900 mil são vítimas de fumo passivo. Tabaco e doenças cardiovasculares, esse foi o tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde para celebrar o Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio. Com o slogan "O fumo destrói corações, escolha a saúde, não o tabaco", a OMS promove ações em todo o mundo e busca esclarecer a população sobre a relação entre o tabaco e as doenças cardiovasculares. De acordo com o INCA, no Brasil, cerca de 200 mil brasileiros morrem todo ano por doenças relacionadas ao tabagismo e 126 milhões de brasileiros são colocados em risco aumentado de doenças cardíacas por inalar a fumaça do cigarro. Essa data, criada pela Organização Mundial de Saúde, visa alertar a população do mundo inteiro sobre os malefícios do cigarro e os benefícios que a pessoa tem ao parar de fumar. Nós não conhecemos um paciente que parou de fumar que tenha se arrependido do que fez. Só tem mesmo a ganhar. O impacto do tabagismo na saúde da população também é uma preocupação da Divisão de Saúde da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que lançou o programa Câmara Sem Tabaco. E a ideia é o quê? A gente conseguir dar todo o suporte necessário para os funcionários para conseguir reduzir esse vício. Como é que funciona? A gente vai ter uma palestra no dia 7 de junho, vai ser aqui no auditório, às 2h da tarde. Então eu gostaria de convidá-los para virem. Lá a gente vai explicar tudo melhor como é que funciona o programa. A gente vai atuar no sentido de fornecer informações e auxiliar esses pacientes de acordo com as suas idiosincrasias, com as individualidades de cada um. De acordo com a Divisão de Saúde da Câmara Municipal do Rio, várias ações serão realizadas junto aos funcionários.
Além da palestra, os funcionários vão poder buscar a divisão da saúde e lá fisicamente eles vão ganhar uma cartilha informativa. Além disso, eles podem também entrar no site www.umavidasemcigarro.com.br e lá eles vão se inscrever, fazendo um login, uma senha, e nesse local, nesse portal, vão ser exibidas videoaulas que vão estar orientando também e dando todo esse suporte para os funcionários. Tudo para a gente dar o maior suporte possível para aumentar as chances de sucesso dos funcionários. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima!